Esta é a IGE. Energia e muita disposição podem ser consideradas como marcas registradas desta professora. Com 69 anos, ela ainda está à frente da sala de aula. Trabalha com adolescentes e jovens aqui em Andradas, no Colégio Junqueira. Viaja durante alguns dias da semana também para Poços de Caldas, onde leciona biologia nos colégios Pelicano e 7 de Setembro. Eu hoje, professor, tenho uma vida de caixeiro viajante. Eu trabalho com pessoas que cada dia estão numa cidade diferente e ficam mais em hotel do que na própria casa. Então, mesmo em Poços ali, mesmo aqui no Junqueira, são pessoas, a maioria são todos de fora, e que têm essa vida de estrada, como eu ainda tenho essa vida de estrada. Após fazer o ensino médio, IGE cursou 2 anos de pedagogia, mas concluiu que sua vocação seria a área biológica. Não teve dúvidas em mudar sua trajetória. Recebeu a sua formação pela Faculdade de Machado e fez ainda 3 pós-graduações em Ribeirão Preto. Sua história com a sala de aula começou em 1969, com o ensino médio no curso técnico. Eu comecei a faculdade, mas naquela época, os nossos professores eles não eram formados no conteúdo deles. Por exemplo, advogado dava aula de português, o juiz dava, que depois foi juiz, o Dr. Braulio Stivanin, ele deu aula de português. Aí ficava o meu tio, Benedito Beraldo Ribeiro, me dava aula de biologia, depois foi o Dr. Delvo, que me deu aula de biologia, Jová Vestim me deu aula de inglês, João Galhardo me deu aula de português, então não tinha assim, professor formado para ser professor, eles eram com outras profissões que davam. Então, quando nós começávamos a faculdade, nós já entrávamos dando aula. Então, eu já comecei a dar aula, eu nunca dei aula para criança. Eu, por exemplo, estou na 3ª geração, mas eu dei aula já para o pessoal que praticamente era da minha idade ou um pouco mais jovem que eu, porque eu já comecei em seguida, eu tinha 18 anos. Ao longo de sua trajetória, IGE lecionou aqui em Andradas na Escola Dr. Alcides Mosconi, no antigo Colégio Independência, na Escola Sinhá Moreira, onde funcionava o curso de magistério, sediada na Escola Dr. Alcides Mosconi. Trabalhou também por 13 anos no Instituto de Educação Alfa, em Espírito Santo do Pinhal, nos colégios Cardeal Leme, no Divino Espírito Santo, e na escola técnica que fica localizada entre os municípios de Santo Antônio do Jardim e Pinhal. Olha, para estar em frente à sala de aula com 50 anos de profissão, primeira coisa, você tem que gostar muito da profissão. E isso eu sempre gostei. Agora, o que eu noto? Que aluno, antigamente eu precisava ser brava, porque eu era muito jovem. Então, o pessoal, por exemplo, hoje acha que eu ainda sou bravo e eu não tenho mais nada de bravo, porque hoje em dia eu tenho respeito dos alunos. Então, esse respeito dá o quê? Autoridade, mas não precisa ser autoritária. Então, não se precisa gritar com o aluno. Eu já trabalhei muito no noturno também. E eu acho o seguinte, antigamente os alunos eram mais arteiros. Eles faziam arte. Hoje, eu acho que tem assim, um certo descaso, desinteresse, e em alguns casos a gente vê até agressão, coisas que eu nunca senti. Trabalhei no noturno, no Alcides Mosconi, eu sempre fui muito respeitada lá também. Eu não posso queixar de maneira nenhuma, que eu tive ótimos alunos, que eram extremamente respeitosos, e que eu acho que o aluno, quando percebe que o professor trata ele de forma digna, eles acabam entrando neste mesmo formato. Trabalhei com ótimos profissionais na escola pública e também dentro de uma escola particular. E o que a gente nota? Que quem leva a profissão a sério, o aluno percebe e o aluno respeita. A professora IGE coleciona uma série de conquistas na sua profissão.
São reconhecimentos pelos trabalhos prestados não só aos alunos dentro da sala de aula, mas também em pesquisas. Um deles em especial, que aconteceu no ano de 1987. Trata-se do efeito dos desinfetantes no desenvolvimento de bactérias. O trabalho, que teve início com os estudantes aqui de Andradas, foi concluído pelos alunos do Colégio Cardeal Leme de Pinhal. Este foi escolhido para representar o Brasil na Feira Internacional de Ciências nos Estados Unidos. Esse trabalho foi apresentado numa feira de ciências. Aí teve um professor que era de física, que ele falou: você tem que apresentar esse trabalho no SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso de Ciência. Eu falei: eu vou te matar, porque para fazer um relatório nesses moldes é muito serviço, é tudo dentro de técnica. Bom, fizemos o trabalho, fizemos o relatório. As meninas que participavam do trabalho, naquela época, as mães não deixaram que elas fossem, que tinha que ir um aluno, porque era em Curitiba. Aí foi um dos meninos, aí foi aquela briga, porque quando o trabalho foi escolhido lá entre trabalhos de escolas tradicionais de São Paulo. Para você ter uma ideia, nós fomos recebidos até pelo governador do estado pelo fato de ser um trabalho de escola pública que foi representar o Brasil na Feira Internacional de Ciências. Aí o Valdir que foi, as meninas quase morreram de chorar, porque quem tinha feito a maior parte do trabalho eram elas, mas eu não tinha mais o que fazer, porque estava aí na mão da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, como é o que eu te falo. Como minha filha tinha chegado. As meninas não foram e eu também não fui na viagem. Eu tenho os papéis, eu tenho os certificados, mas foi um professor da USP no meu lugar e de lá eles ganharam, ainda ganharam uma viagem para os Estados Unidos. E aí veio Jornal Nacional para pesquisar, porque era de escola pública, para fazer entrevista. E aí eu tive o reconhecimento da Prefeitura Municipal de Pinhal. 2019 é um ano muito especial para a professora Ige. Ela vai completar 50 anos de profissão. É uma vida inteira dedicada à sala de aula. Mas será que ela pensa em parar? Não sei. Cada vez que eu penso em parar, eu penso em diminuir, mas cada vez que eu penso em parar, isso ainda me dói. O pessoal não entende que com 50 anos de profissão, 69 anos que eu tenho, porque eu faço no meio do ano, eu comecei com 18, mas agora eu tenho 69, que eu ainda goste dessa vida, que eu goste de trabalhar. Mas todo dia de manhã, quando eu acordo, 15 para 5 da manhã, eu agradeço a Deus de ter saúde, de amar o que eu faço e de quem ainda queira meu serviço. Porque o que uma pessoa da minha idade espera? Eu vou ficar em casa o quê? Esperando a morte? Reclamando da vida? Eu prefiro lidar com o aluno, porque lá é a minha vida de diversão. Porque eles me fazem rir no meio dessa atitude toda, mesmo eu sendo a Ige Gente, que é o apelido que eu tenho. Não sei se você sabe disso, mas todo mundo me chama de Ige Gente. Sou, sempre fui e vou continuar sendo enquanto professora. Por quê? Quero o mal dos alunos? Não. Eu nunca fui aquela professora boazinha, meu amorzinho, meu benzinho. Eu sempre me preocupei com a aprendizagem deles. O que aquilo poderia fazer de diferença na vida deles. Uma frase da escritora Lídia Vasconcelos resume bem a história da professora Ige e tantos outros mestres que dedicam seu tempo para ajudar os pais que têm a missão de educar seus filhos e encontram nos professores fortes aliados para instruí-los no caminho a seguir. Se o aluno conseguir enxergar possibilidades onde o mundo inteiro disse que não existiam, o professor cumpriu finalmente a sua missão. Gratidão. Pura gratidão. Porque eu acho que é muito difícil uma pessoa, como na época que nós estudávamos, nós não tínhamos muitas opções do que fazer de profissão. A gente fazia o que era possível.
Eu tenho gratidão a Deus pelo fato de eu ter conseguido estudar, que foi muito difícil para mim, de ter conseguido ter uma profissão que eu amasse e que amo até hoje. Porque se eu não amasse, certamente eu não estaria fazendo 50 anos de profissão. E que me dói o coração ainda de pensar que eu tenho que parar. Uma hora eu tenho que parar, certo? E isso daí é uma lei da vida que a gente não muda, mas eu só tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer porque eu tive ótimos momentos dentro da escola. Eu trabalhei com pessoas de primeiríssima qualidade, tive alunos de primeiríssima qualidade. Na sala de aula é que se forma um cidadão.